Sejam bem-vindos ao Pode Ser Original. Sou Vivian Pádua e hoje eu tenho a honra de receber aqui um casal muito precioso que com certeza fará toda a diferença na vida de todos nós. Estou aqui com o pastor Fabrini, com a Viviane, esposa dele. E, assim, eu gostaria que vocês se apresentassem. Antes, o pastor Fabrini, ele é pastor da Igreja Plena de Caraí e eles fazem um trabalho muito lindo. Eu gostaria muito que eles se apresentassem para contar um pouquinho da história deles, todas as experiências que eles têm e a palavra de vocês. Bom, para nós é um prazer imenso estar aqui com você. O seu podcast tem um nome maravilhoso. O Pode Ser tem tudo a ver com o momento que a gente está vivendo. Parabéns pela sua iniciativa e trazer a gente para conversar sobre um assunto que é um dos prediletos, é relacionamento, né? Exatamente. Então a gente com certeza vai ter um papo muito bom, muito edificante e muito útil para quem está assistindo. Começamos com uma responsabilidade enorme, né? Que você falou que nós vamos mudar a vida das pessoas. Mas traz mudanças mesmo. Então, com certeza, a informação sempre traz mudança. É verdade, é verdade. E esse tema tão importante, vamos falar sobre relacionamento, superações, desafios, curas e também adoecimentos. Como fazer escolhas significativas e importantes nas nossas vidas. Eu acho que você começou do ponto fundamental. Escolha. O relacionamento é uma escolha. Qualquer relacionamento é uma escolha. E no nosso caso, já que a gente está abordando uma coisa mais de casamento, mais ainda. Eu costumo dizer que casamento não é uma escolha que você faz uma vez, é uma escolha que você faz todo dia e às vezes várias vezes ao dia. Você precisa escolher estar casado e não somente estar, ser bem casado. Nós estamos casados há, vamos fazer? 31 anos, dia 10 de dezembro, vamos fazer 31 anos casados, 33 relacionamentos. E isso é uma coisa muito forte pra gente. Essa decisão diária de fazer o casamento ser melhor, fazer o relacionamento ser melhor. Mas não é só para o relacionamento conjugal isso, Vivian. É um relacionamento para todos os relacionamentos da sua vida. É uma decisão que você toma para que aquilo só melhore. E quando você falou, Vivian, de escolha, é no plural mesmo, né? Você escolhe com quem você vai compartilhar a vida e você escolhe que tipo de vida vocês vão ter. A relacionamento, a dois, é uma coisa que visa a longevidade. Normalmente o relacionamento começa com expectativas imensas. Quero viver muitos anos de alegria, quero provar o melhor da vida ao lado dessa pessoa e quero que isso dure bastante. Então, para que de fato a gente tenha um relacionamento duradouro, em que os anos vão passando e a gente vai sentindo que fica melhor, porque é possível, vocês podem acreditar que é possível os anos que passarem e a gente dizer, hoje o nosso relacionamento é muito melhor do que era 5 anos atrás. Mas isso é uma questão de investimento, é preciso que haja uma proatividade, é preciso que haja alguns adiantamentos, é preciso que haja sacrifício, é preciso que haja investimento para que a gente colha os frutos dessas sementes maravilhosas e realmente um bom relacionamento. Eu vi, desculpa aqui, o pastor fala muito, vou segurar aqui o ponto para não atravessar muito tempo. A gente conversou com uma pessoa essa semana sobre relacionamento e essa pessoa citou o Warren Buffett, que é muito admirado por causa das escolhas financeiras dele, da sabedoria, pela simplicidade de vida, apesar de ter tanto dinheiro. E o entrevistador fez a seguinte pergunta: qual é a escolha mais importante que você fez na vida? Sem pensar. Ele disse, a mulher com quem eu casei. Essa é a escolha mais importante que a gente tem que fazer na vida. O companheiro ou a companheira. A gente sabe que de um bom casamento nasce muita coisa boa. A gente vê do casamento seu com o João, quantas coisas boas. A gente estava andando aqui pelo curso. Nossa. E eu falei, quantas vidas vivem? É verdade. Quantas vidas? Quantos jovens, quantos adolescentes, quantas famílias, né? Quantas famílias. Isso é fruto também do relacionamento de vocês. É verdade. Mas eu acho que a gente devia começar por aí. Porque uma grande dúvida das pessoas é como é que eu escolho a pessoa certa? Como é que eu sei que essa é a pessoa certa? Então esse é o básico da sua construção de um bom casamento, porque o filtro para a pessoa certa já é meio caminho andado. A gente costuma falar com muitas pessoas, as pessoas perguntam muito o que é sucesso para um casamento feliz. O sucesso começa na escolha, né? Tem até um curso que fala assim, o casamento começa no namoro. Então o sucesso começa na pessoa que você escolhe. E como é que essa pessoa precisa ter os mesmos valores que você tem. Essa pessoa precisa ter uma disposição de querer investir e mudar. Eu quero ser uma pessoa diferente, eu não quero ser uma pessoa Gabriela, eu nasci assim, vou morrer assim, o mundo São duas dicas. São 2 dicas. Então, qual é a primeira? A primeira, você precisa ter os mesmos valores. A pessoa precisa acreditar naquilo que você acredita, desejar aquilo que você deseja. Gráfico de primeiro mundo, número 1. E em segundo lugar, ela precisa ter uma disposição de mudar. Não pode ter um compromisso com o erro. Ela tem que ter um descompromisso com o erro. Errei, sim, mas não vou ficar assim pro resto da vida. Eu quero ser uma pessoa melhor. E em terceiro lugar e último, ela precisa caminhar meio caminho, meio percurso para te encontrar. Porque se vocês vierem os dois, cada um de onde estão para o meio, vocês vão se encontrar. Mas se vocês ficarem nas extremidades, eu sou assim, você é assim, e por causa disso a gente vai... Um vai ter que ceder, mas não vai funcionar. É uma disputa. Isso aí. E casamento não é disputa, né? Não é disputa.
básica. Isso é um princípio Uma básico. síntese. É isso aí. Exatamente. É um princípio básico. A gente não está disputando, a gente está jogando junto. E só vai vencer se formos os dois juntos. Se forem os dois juntos. E segredo. isso que você falou no último ponto, normalmente quando a gente escolhe uma pessoa, até na amizade, quando você escolhe um amigo ou uma amiga, o que faz com que você escolha aquela pessoa? Provavelmente são virtudes que você aprecia e que você diz, eu gosto de fulano porque ele é corajoso e eu queria ser corajoso como ele. Então você traz o seu amigo e junto dele vem essa força da qual você carece. Casamento é ainda mais intenso. Você olha para a pessoa e percebe nela o que você gosta e tem em déficit. Gostaria de ter mais. E é nesse encaixe que acontece o casamento. O verbo casar é perfeito para ilustrar isso que eu estou dizendo. Então, quando o casal se aproxima basicamente por aquilo que é diferente do outro e que completa. Só que com o tempo, essas diferenças podem causar irritações, aborrecimentos. E aí vem um problema da gente descobrir na intimidade o que naqueles momentos poucos que a gente tinha de relacionamento, a gente tentava esconder. Então, a imersão no casamento, na vida íntima, faz com que você conheça aquilo que estava ocultado ou que talvez você não quisesse ver e que agora faz parte de todo o pacote. E aí vem isso que você falou. É a disposição de andar meio caminho e de dizer, eu vou por você, eu vou fazer isso, e em fazendo por você, eu faço por mim. Esse ajuste encaixou tudo e agora vem as coisas que são parecidas ou coisas que irritam, isso precisa ser trabalhado para o casamento ser realmente uma coisa que vale a pena, né? Muito, muito. Vale muito a questão pena, dos né? valores, né? Mesmo que tenhamos os mesmos valores, né? Nós viemos de sistemas familiares diferentes. Criações. Então, até nós conseguirmos chegar, né? Sim. Sabermos olhar o outro com todos os seus defeitos, suas qualidades, aí que a gente encontra o amor. Sim, de verdade, né? E dentro do amor existe a paixão, Ah, sim. né? Porque existe aquela paixão que é passageira, que é a fase de expectativa, é a fase que a gente imagina muitas coisas, mas passando-se isso, Mas né? você sabe que as pessoas costumam dizer isso, né? Que a paixão acaba e o amor continua. Eu acho que não, acho que a paixão é cíclica. Porque a gente vai mudando ao longo do tempo. Você não é a mesma pessoa a vida inteira. Quer dizer, nós temos 3 décadas. Nessas 3 décadas, nós mudamos muito. Então você consegue se reapaixonar ou se apaixonar, não da mesma maneira, mas de uma outra forma, por aquela pessoa que você consegue ver. Por exemplo, hoje, apaixonante pra mim é ver Fabrinho o avô que ele é. Já foi apaixonante quando a gente se conhecia, já apaixonante ver o pai que ele é. Hoje que está sendo apaixonante ver o avô dedicado que ele é. Porque a pessoa vai mudando. E você vai conhecendo uma nova pessoa e vai se apaixonando por ela nova pessoa ali. Desde que haja a sua disposição também de continuar a investir. E vice-versa também, né? Não é só de lado, dos dois lados. Então a gente vai descobrindo a cada passo uma pessoa diferente. Na disposição de fazer tudo acontecer, na disposição de estar junto com você. Isso é muito, muito estimulante, muito apaixonante, porque de repente você descobre uma coisa nova naquela pessoa que você conhece há muitos anos. É né? admiração. É muito bom, renova. Isso que você falou da gente ir mudando, eu sempre cito esse exemplo para ilustrar isso aí. Eu li um livro há muitos anos em que o pastor e a esposa estavam celebrando acho que o 50º aniversário de casamento, 50 anos de casamento. E ele falou para ela, amor, isso está no livro, nesses 50 anos de casamento você esteve casada com 4 homens diferentes. E com isso ele foi muito sábio, ele falou, eu era um homem com 22, era outro homem com 35, era outro homem com 40 e tantos, e aí eu sou outro homem hoje. E é exatamente isso. E quando a gente muda, né, o CPF continua o mesmo, mas a gente passa, ao longo dos anos, a perceber umas mudanças que no momento são angustiantes, mas depois fazem sentido. O que brilhava muito pra mim quando eu tinha 22 anos, perde a graça com 35. E de repente aquilo que eu nem via com 22, eu vejo agora com tamanha reverência nela, e eu vejo, meu Deus, que privilégio ter essa pessoa por isso. E aí vem o desenvolvimento da amizade no relacionamento. Essa amizade profunda, vinculante, que leva a um compromisso de muita lealdade, de pacto mesmo, de dizer, eu vou te promover. Pra mim é muito importante, gente. É um indicativo muito importante quando você percebe que ao longo dos anos, eu digo de homem para homem, né, quem estiver me assistindo, eu acho que depõe muito a favor do homem o fato de os anos passarem e a esposa ele ficar mais bonita. E cada época tem sua beleza. A beleza dos 30, a beleza dos 40, a beleza dos 50. O importante é notar que existe beleza no olhar da esposa dele, que existe beleza no sorriso, no falar, ela se torna uma pessoa melhor. E o sujeito seguro, o homem seguro, não tem medo dessa mulher que fica mais bonita. Pelo contrário, ele se orgulha dela, porque isso é parte do trabalho dele com o marido, promovê-la. E em um casamento equilibrado, ela vai fazer a mesma coisa. Então, essa admiração tende a crescer quando a gente vai percebendo as fases novas da pessoa. Nossa, essa pessoa chegou com 40 anos, chegou bem, chegou feliz. Nossa, que coisa incrível é ver a minha esposa fazendo isso. E às vezes o cônjuge
hoje olhar pro outro e dizer o seguinte: amor, eu quero te agradecer, porque nesses 20 anos de casamento, nunca atrasamos uma conta, porque você paga tudo em dia. Eu nem penso nessas coisas. Eu tenho tranquilidade que a nossa luz não vai ser cortada, por exemplo, porque você se preocupa com essas coisas. Então, tipo da coisa, gente, que com 20 anos ele não tá nem muito preocupado. Mas depois você pensa, mas é importante. que privilégio meus filhos poderem ter paz na casa, porque a minha esposa faz essas coisas, porque nada atrasa aqui. Então, são coisas que a gente passa a valorizar com o tempo e que vão gerando, então, elogios novos, admirações novas, uma paixão, não é aquela paixão louca que você vai jogar tudo pro alto, mas é assim, é muito bom estar casado com ele ou com ela, né? Consistente, né? É? Nós somos casados, são vários casamentos num casamento. São. Até porque a gente vai isso é mudando, verdade. né? Uma questão mesmo hormonal. Ao longo da vida, nós vamos sendo outras pessoas, vamos mudando. Então a gente também não pode exigir ser o que a gente era 10 anos, 20 anos atrás. E é muito interessante que o outro entenda isso e acompanhe esse processo. A gente estava brincando com a questão da menopausa. Também entrei na menopausa. É uma fase totalmente diferente. E quando você passa por gestação, por exemplo, é uma fase diferente. Crianças pequenas. Então, você saber nesse contexto admirar o outro e entender que ele já não tem ou ela já não tem mais aquelas atribuições ou aquele tempo que tinha quando não tinha criança ou quando estava em outra fase da vida, é importante isso, né? Para a gente poder evoluir juntos, para o casamento ser duradouro, uma longevidade. A gente está falando de casamento, de fases, a gente está falando de momentos. Para o casamento realmente envelhecer bem, o casal precisa ter isso em mente e dizer o seguinte: vamos fazer isso funcionar. E aí tem várias dicas para a gente poder dar, para ajudar. Mas vamos lá pensar na questão das brigas e do perdão. Esse é um ponto muito forte nos relacionamentos. Eu não consigo perdoar, é difícil para mim. Aqui falando um pouco do meu trabalho, de lidar com a Bíblia o tempo inteiro, de lidar com a Bíblia aplicada à vida. Jesus falou que o perdão é uma obrigação do cristão, não é uma opção. Se você puder perdoar, vai ficar melhor, não. Na oração do Pai Nosso, ele diz: perdoa as nossas ofensas como nós temos perdoado a quem nos tem ofendido. Então o perdão é uma condição para você ser perdoado. Aí você pensa: mas como é que eu vou perdoar? E Jesus falou: olha, vocês têm que amar seus inimigos. E quando a Bíblia fala de amar inimigo, a palavra para inimigo ali, no grego, é uma palavra para uma pessoa odiosa. Aí você diz: Jesus, me desculpa, mas daqui para frente não tem uma condição de como é que eu vou amar uma pessoa odiosa. Ele não está falando do sentimento, ele está falando do comportamento. O comportamento de quem ama é o comportamento de uma pessoa que ainda vê possibilidade de servir de alguma forma a uma pessoa odiosa. É a pessoa que vale, eu vou atender você, eu vou tratar isso aqui com dedicação e amor, não por você, não pela pessoa em si, porque eu não consigo nesse momento, mas em respeito à situação, eu vou tratar você com todo respeito e dignidade. Então, quando você pensa no perdão, perdão também muitas vezes não é questão de sentimento. E aí que eu tô querendo fazer a junção do amor ao inimigo e o perdão. Num relacionamento a dois, a gente vai ter motivo para pedir perdão e para perdoar. A gente vai cometer falhas, a gente vai pisar na bola, a gente vai falar alto, a gente vai ser humano, né? Vai ser humano, que o humano erra. Nós seremos nós, né? E aí a coisa só vai dar sequência se a gente estiver disposto a entender o que Jesus falou sobre perdão. Por que ele falou que é importante pedir perdão e perdoar? Porque quem ofende precisa pedir perdão. Quem é ofendido precisa perdoar, óbvio. Mas o que está por detrás e que pode aprisionar um lado ou outro? Quem ofendeu e não gosta de pedir perdão, não gosta porque não quer abrir mão do seu orgulho. Não vou pedir perdão porque senão ela vai começar a abusar. Não vou pedir perdão porque senão ele vai se acostumar. Então o orgulho pode ser uma cadeia para aquela pessoa que fez a besteira e não quer reconhecer. E do outro lado está o ofendido. Por que ele não quer perdoar? Porque ele se alimenta do ressentimento. A gente veio conversando sobre isso no carro. Você se colocar no vitimismo traz um certo prazer porque você se sente uma pessoa que é digna de receber toda a justiça do mundo. Então é um lugar em que você pode se sentar e dizer o seguinte: eu estou ofendido e com razão eu vou chorar e com razão eu vou ter uma semana de licença e essa semana se estender para mais outra, tá tudo bem. É uma água morna que te dá um conforto, mas é perigoso ficar ali, porque o vitimismo tira toda a sua potência como pessoa. E a sua responsabilidade também. Então você para. O mundo é que te deve, né? Vítimas não vencem. Vítimas ficam o tempo inteiro. Não é vítima porque eu posso ser vítima de um atropelamento. Não é disso que eu estou falando. É pessoas colocar na posição voluntariamente de vítima. Então, a pessoa que recebe a ofensa e não quer perdoar, faz aquela cara, não vou perdoar, ela tem que abrir mão do ressentimento. E isso pode aprisioná-la. Então, no relacionamento a dois, quem ofendeu está apegado ao seu orgulho, não quer pedir perdão. Quem foi ofendido está apegado ao seu ressentimento, não quer perdoar. Os dois estão presos. Então, quando o orgulhoso vai lá e diz: eu quero reconhecer, amor, e eu falei alto com você, você me perdoa, eu estou me libertando desse orgulho. Exatamente. Eu estou me tornando humilde. Pro meu bem, em primeiro lugar. E Jesus está na sala vendo aquilo. Na minha Bíblia, ele está na sala vendo aquilo. E agora é com você. Você está disposto a abrir mão do seu ressentimento? Está disposto a não cobrar mais dele nada? Perdão é não cobrar. Aí você diz: estou, então eu abro mão disso. Os dois se libertam.
Então, o perdão não é uma coisa que ajuda o relacionamento, como se o relacionamento tivesse alguma coisa. O relacionamento somos nós. E quem ganha? Eu me tornei humilde e eu não fiquei preso no ressentimento. E aí o casal fecha esse capítulo e leves os dois vão ver o próximo. Quando Jesus fala de perdão, é muito poderoso. E eu vou dizer, você não precisa estar sentindo, não. E até melhor você contra o sentimento. Porque se eu for dar ao meu sentimento a palavra final, eu não vou pedir perdão nunca. Exatamente. Se eu for dar ao meu sentimento a minha palavra final, eu não vou abrir mão nunca como ressentido. Então a questão não é esperar o sentimento chegar, é uma decisão racional. Não faz bem pra mim ser orgulhoso e nem faz bem pra mim ficar me colocando no lugar de vítima. Então, se a gente quer florescer, a gente precisa se perdoar. Mas as pessoas, eu acho também que elas entendem errado. Elas acham que perdoar é esquecer completamente. Não é. E algumas coisas são impossíveis de ser esquecidas, né? Então, você desemocionaliza o sentimento, você consegue, apesar de lembrar, apesar de entender que aquilo não é bom, não ficar preso à sua emoção e ter uma atitude de amor, de benevolência com outra pessoa, apesar daquilo. Mas esquecer, em determinados momentos, dependendo da ofensa, é impossível. Né? Principalmente quem foi machucado. Quem apanha não esquece, né? Agora, não tem como esquecer. É o que você falou, é desemocionalizar. Né? E a atitude de pedir perdão é muito importante, mas quando você pensa que ninguém está dando, ou tudo bem, vamos esquecer, o perdão envolve sempre um prejuízo de uma parte. Vamos imaginar que você me devesse um dinheiro e eu cansasse de esperar e eu dissesse, olha, eu quero perdoar a tua dívida. Tá me devendo muito dinheiro, mas eu já vivo sem ele. E enquanto eu fico esperando você chegar e você não chega para pagar, eu fico sofrendo. Então eu quero esquecer disso. Então eu quero assumir o seguinte, haja o contrato, você não me deve mais nada. Eu tomei um prejuízo. Mas prejuízo maior eu tomaria se continuasse nessa expectativa sem fim de espera, não espera. Então o perdão me liberta. E aquilo que você fala do velcro da raiva, né? Quer falar pra turma? Uma vez eu estava reclamando com Deus de uma situação de uma pessoa e o Senhor falou, mas então essa situação é uma situação que você quer ficar perto dela, né? Essa pessoa é uma pessoa que você quer ficar perto dela. Eu falei, não, Senhor, o Senhor não entendeu. É justamente o contrário. Eu falei, então esquece isso, perdoa, porque quanto mais você fica segurando isso, é um velcro, essa pessoa fica colada em você. Essa situação fica colada em você, deixa isso embora. Então quanto mais você fica segurando aquele sentimento ali, mais você vai sofrendo, mais aquilo vai te queimando. Deixa embora, esquece aquilo ali, que aí você se livra daquela situação, que parece até paradoxal, né? Quero que você vá embora, mas eu tô te segurando. Gente, vai embora, acabou. E legal, Vivian, que o que a gente tá falando aqui, isso é muito comum encontrar no Novo Testamento, na boca de Jesus o tempo inteiro. Para vocês entenderem, caso vocês não tenham experiência com religião, caso vocês não gostem muito disso, a gente tá falando, se você quiser retirar todo o aspecto religioso da fé em Jesus que nós temos e aplicar toda a sabedoria dele a tudo que tá falando, isso já vai te beneficiar. Vai funcionar. Porque você pode ser um ateu, dizer o seguinte, eu não creio em Cristo, eu não creio em nada disso, mas esse negócio do ressentimento, esse negócio do orgulho, isso tem a ver, é óbvio. Então, Jesus sabe exatamente como o ser humano trabalha. Nós falamos isso, uma convicção profunda de que ele é a fonte de toda a sabedoria, de todo o entendimento, e para nós a Bíblia é um livro direcionador, entra na nossa vida e a gente procura viver o mais perto possível daquilo. Mas se você for olhar, Jesus está falando de uma humanidade real e está nos resgatando de todos os atoleiros que um casal pode colocar, porque casal são dois seres humanos. Acreditando ou não, o ressentimento vai te fazer mal e o perdão vai te fazer bem. E a gente leva para qualquer situação. Eu lembrei agora, teve um caso de uma pessoa que teve um problema seríssimo com o pai. E o pai realmente fez, assim, coisas muito ruins para a família, né, para os filhos, para a família. Sim. E ele foi procurar, né, uma psicóloga para poder trabalhar isso ali na situação, no lugar de vítima. Né? Olha o que ele fez comigo, olha o que ele fez comigo, eu não consigo, eu não consigo superar. E a psicóloga, até uma professora minha, ela falou o seguinte para ele, como está seu pai hoje? Meu pai está com câncer, está muito mal, está sofrendo anos e anos e não melhora, teve uma vida horrível. Ela, que mais? Mas ele não tá bem. Aí começou a falar de todas as coisas, tá sozinho, não tem ninguém com ele, ninguém gosta dele, ele não se dá com ninguém. Ela virou pra ele e falou assim, eu não acho que ele já sofreu o suficiente. Você vai ficar preso nisso até quando? É a questão de você ficar preso a essas situações. É um velcro, como ela falou. É isso aí. Né? Por isso que eu me lembrei disso. Então a gente fica preso a essas situações. Tudo que a gente exclui também, não quero, é o cancelar de hoje. Você não está excluindo nada. Você não resolve nada dessa forma. Não é aceitar. Meu pai é alcoólatra. Seu pai é alcoólatra. Você não precisa concordar. Mas a gente sabe que isso é uma situação, é uma doença, né? É um vício. Então, se você quiser excluir, essas coisas voltam. Então, a gente fala em todos os aspectos. No aspecto espiritual, no aspecto psicológico.
Não é botar para debaixo do tapete, não né? é Não é esconder. Não. É. O problema está sempre na exclusão que a gente faz. Uhum. Tudo que a gente quer excluir é como se a gente não conseguisse superar aquilo ali. Aham. A gente não consegue, porque a gente está preso. É. Quanto mais a gente não quer olhar para aquilo, mais a gente está preso. Como, É. né, como vocês falaram, né? Mais a gente está preso aquilo ali. É, porque a gente fala isso não é só dentro do casamento que isso funciona. É em qualquer O situação. perdão é para qualquer relacionamento que você tenha na vida, Sim, né? sim, É. sim. E a gente vai para as famílias, né? Nós É. trabalhamos com sistemas todos familiares. Você falou, né? São Sim. várias famílias aqui, né? É. São vários vestibulandos, são várias Sim. famílias. Sim. Vocês recebem muitas pessoas. É. Aham. Né? Muitas Nós famílias. viemos, né? Nas nossas histórias. Como nós superamos as nossas histórias. É. Esse momento de Enem é um momento tenso para a família inteira. É. Fica todo mundo envolvido. Que é um vínculo, né, da família muito forte. E a dor de um é a dor de todo mundo. E a alegria de um é a alegria de todo mundo. Então acaba acontecendo muito isso. Uhum. Uma coisa também que eu acho interessante a gente falar aqui é o quanto os casais e os indivíduos dentro do casamento estão sofrendo com essa forte influência das redes sociais que leva a uma Isso, comparação constante. Uhum. Verdade. Uhum. Isso daí é uma outra fonte de crise. Por quê? Essa comparação constante, sobretudo numa época de rede social em que as pessoas ostentam muita coisa que não é real, Uhum. é uma vitrine para você se colocar. Não estou fazendo juízo de valor, só dizendo o seguinte: é assim, esse é o negócio do Instagram, né? É um grande shopping center. Você tem ali para colocar a felicidade, a ostentação de tudo. Então, quando você olha o palco do outro, compara com o seu bastidor, você diz assim: eu tô mal. E essas comparações o tempo inteiro fazem com que as pessoas deixem de ser o que são. Originais, né? Deixem ser originais. Esquecem-se de suas missões, de seus objetivos, esquecem-se do que lhes faz bem e começam a desejar o que o outro instigou a desejar. Então, eu acho que muito importante, eu estou falando isso porque eu atendi um casal há mais de um ano atrás. Um desencontro danado, e eu estava achando, antes de conversar direito com os dois, que o problema estava sendo causado pelo marido, e eu já fiz um julgamento achando, olha, pelo que eu conheço dele, provavelmente vai ser isso. E quando eu conversei, eu concluí que a questão vinha mais por parte da esposa e muito por conta de influência de rede social e muito por conta de materialismo, de muito desejo de prosperidade. Quem me conhece sabe que eu sou a favor do progresso que é fundamentado no trabalho com excelência. Acho que o desenvolvimento, o progresso leva a sociedade a crescer. Então eu sou a favor do empresário, eu sou a favor da pessoa que gera emprego, eu sou a favor da pessoa que prospera. Pessoas boas prosperando vão abençoar muitas outras de várias formas. Eu não tenho aquele pensamento de que o progresso traz material, pode trazer regresso espiritual. Não. Mas a verdade é que a gente precisa colocar um limite, um propósito para as coisas, porque a gente nunca vai chegar num lugar em que estou satisfeito. A gente nunca vai estar satisfeito. Então, existe uma expressão muito legal que tem a ver com o nome do seu podcast, que a gente fala que a gente é ser humano, mas a nova nomenclatura que se tem para essa sociedade de consumo é o ter humano. É uma palavra que está sendo utilizada agora, recentemente, que mostra um sujeito que não é mais ser, mas é alguém que tem que ter para se sentir. Então, essa nova expressão ter humano, eu sou um ter humano, gera muito conflito nos casais, né? As pessoas olham, têm uma vida digna e quando olham a vida do outro, se sente um miserável, seja no ponto material ou não. E por conta também de muita informação que chega na cabeça da turma, né? E aí gera um outro termo que é infoxicação. Excesso de informação que intoxica a pessoa. Então, os casais hoje, a gente é muito comum ver mesa de jantar, olhando o Instagram o tempo inteiro, pouca conversa e pouco olhar sobre o que nós queremos para a nossa vida. A gente tem que se vigiar, né, amor? Porque todo mundo, né? A gente toda hora, peraí, mas isso aqui tá bom pra gente? Então tá bom pra gente. Senão a gente vai querer engolir o oceano, beber a Baía de Guanabara. A gente não aguenta. Então... E o ser humano, o coração do ser humano é um poço sem fundo, né? Vide Adão e Eva no paraíso, perfeitos, no jardim, conversando com Deus todo dia, no final da tarde, eles acharam aquilo pouco pra eles. Então não existe situação externa que vá satisfazer o nosso coração. Então a gente tem que se vigiar. É verdade. Agora, você falou essa questão da infoxicação, do excesso de informação, muito realmente perigoso, a gente precisa tomar cuidado, mas tem um lado positivo. Eu acho que nós somos a primeira geração que tem uma longevidade intencional. Sim. A gente está entendendo como a gente pode trabalhar para ser melhor. A gente está recebendo muita informação e temos que filtrar, saber usar, mas é a primeira vez que a gente pensa o futuro de forma programada. Como é que eu vou chegar lá? Como é que eu posso fazer para chegar melhor lá? Então isso é uma responsabilidade que a gente tem e uma ferramenta maravilhosa que a gente tem, que a gente precisa saber utilizar. O problema é que hoje, como tudo tem acontecido, como a Fabinho está falando dessa questão da sociedade de consumo, as coisas estão muito superficiais, muito passageiras, muito descartáveis, e o relacionamento entra nesse descarte. As pessoas já começam um casamento pensando, se não der certo... Exatamente.
Então você já deu ordem pro seu cérebro que não vai dar certo. Sim, Né? sim. Já vai com medo, já vai essa possibilidade, né? Exato. Sempre tem a mala imaginária, tá pronta aqui. E como se fosse estalar de dedo, né? A gente vê as pessoas entrando e saindo do relacionamento, e o que a gente vê é a pessoa maquiada na rua, feliz e tal. Mas quando para e a pessoa entra sozinha, é sempre muito difícil. Eu vou começar tudo de novo, nunca vou conseguir confiar em ninguém. E, meu Deus do céu, por que comigo não dá certo? O sentimento de derrota, normalmente, é muito grande. Porque não dá tempo de ter raiz, né? Exato. Não dá tempo. A gente está dizendo que você tem que ficar escravizado no relacionamento, tem que ser abusado, apanha, é traído e a coisa continua. Isso é até legal a gente falar, né? Qual é o limite do investimento quando a relação está ruim? Isso é uma pergunta muito recorrente. Que o indivíduo está acima da instituição. Para mim, o limite é respeito. Respeito. Acho que o que quebra uma aliança é a falta de respeito. Respeito em tudo. Respeito na questão da fidelidade, respeito na maneira como fala, respeito na maneira como trata diante dos filhos, respeito com relação à família do cônjuge. Acho que o respeito é muito importante. Acho que, inclusive, o casamento termina pela falta de respeito. Né? Mas isso é muito legal vocês falarem, principalmente pela posição que vocês estão. Por isso que é líderes religiosos. Eu entendo o que você está falando, porque as pessoas costumam achar que casou uma vez tem que ficar casado para sempre. A gente entende que realmente a gente tem que ter essa intenção, casamento para sempre. Então, tudo que eu te falei, o indivíduo ele está acima da instituição. A instituição não é maior que o indivíduo. Então, se o indivíduo estiver sendo ali degenerado, não funciona. Agora, vamos voltar para aquilo que eu falei de início. A gente passa fases ruins realmente, alguns problemas acontecem realmente, a gente pisa na bola realmente, como o Fabinho falou, somos seres humanos, mas somos imperfeitos. Mas essa pessoa tem os mesmos valores que eu tenho? Está na disposição de acertar? Quer andar meio caminho para me encontrar? Porque eu também, com certeza, contribuí de alguma forma. Mesmo que seja ficando calado, eu contribuí. Então, vamos voltar, vamos nos comunicar. Errou, errei e tal. Entendeu que fez alguma coisa errada, né? Não tem esse compromisso com o erro, eu quero voltar, porque os meus valores são os mesmos que os seus e vou caminhar para essa volta. Tem cura. Tem solução. Tem solução. Agora, realmente, em alguns casos, a pessoa não quer, aí o outro não vai ficar ali também, degenerando, se definhando, não vai ficar. E existem muitos estudos que mostram que um casal, diante de uma grande crise, enfrenta essa grande crise, diante de um momento em que o casamento quase termina, eles conseguem superar, o estado de felicidade, de contentamento pós-crise, os leva a uma felicidade inédita. Ou seja, vem a tempestade, assusta, ventos fortíssimos, furacão em todas as áreas da vida, afetando você no trabalho, o seu rendimento em várias áreas cai, os dois pactuam resolver aquilo, buscam ajuda, terapia, igreja, amigos, e eles tomam e superam. Quando passam, existem muitas pesquisas que dizem que eles entram numa felicidade inédita. Então, muita gente não prova essa felicidade inédita porque para no meio do caminho. Né? É óbvio que a gente sabe que em alguns momentos a coisa ficou grave demais e não tem como refazer. Mas, como o Viviane falou, o casamento existe para o indivíduo, assim como o sábado existia para o indivíduo. Jesus teve problemas com os fariseus porque Jesus curava no sábado, os judeus não curavam. A gente teve em Israel e lá, principalmente em Jerusalém. Tel Aviv não. Mas em Jerusalém, no hotel que a gente estava, tinham 2 elevadores, como em todos os hotéis. E no dia de sábado, descanso, o Shabbat, eles tinham um elevador que era o elevador do Shabbat, que tinha a programação para subir e descer parando em todos os andares sem ninguém apertar o botão, porque o judeu não pode nem apertar o botão, isso é caracterizado como um trabalho. E tinha o elevador dos gringos, dos gentios, que queria ir para o 5º andar direto e apertava o 5º. Então, se você não tinha questão de guardar o sábado, você ia para o elevador internacional. Então, no tempo de Jesus, a rigidez era muito maior. E quando Jesus fazia o bem no sábado, ele dizia, mas por que eu não vou curar essa pessoa que está com a mão ressequida? Só porque hoje é sábado? Ele é filho de Abraão. Mas os caras não entendiam isso. Não, mas hoje é sábado, hoje é sábado. Não, o sábado foi feito para dar descanso ao ser humano e não para ser essa opressão que é. E aí os caras não aceitaram. Jesus falou, qual de vocês que tendo um animal, um boi, por exemplo, que cai num buraco, num sábado, não tira de lá no sábado? Todo mundo tira. Tem um seu animal lá, uma ovelha, caiu num lugar complicado. Você não vai cuidar do animal no sábado? Portanto, eu tô cuidando de um filho de Abraão. Ele estava querendo mostrar hipocrisia. Vocês cuidam de bicho e eu cuido de gente no sábado. Então, é só para dizer que o que Viviane quis colocar é o nosso entendimento. O casamento existe, foi instituído por Deus. É bom que dure muito, sim, mas eu não acredito que Deus queira que um casamento continue com a mulher apanhando do cara o tempo inteiro, com a mulher traindo o marido o tempo todo. Isso aí é inferno. É nesse sentido que a gente tem que entender que ao indivíduo Deus deu a possibilidade de se casarem para provarem as delícias da vida conjugal. Se assemelham à vida da Trindade, que é uma vida de relação. Então, isso, para perdurar, precisa de investimento. Nós temos 2 casos lá na igreja recentemente mesmo, coisa desse ano, que a situação foi parecida com o que você falou. Chegou num ponto
ponto dos casais, né? Eles nem são íntimos, não se conhecem, mas assim, chegou um ponto da situação ficar tão ruim, da gente dizer assim, por que eles continuam casados? Um casal chegou a se separar, mas resolveram os dois investir nessa situação. A gente tem os mesmos valores, a gente quer a mesma coisa. A gente quer acertar e a gente vai caminhar para acertar. Um casal, graças a Deus, se desenvolveu, depois chegaram a engravidar, né? Tiveram assim. O outro casal, eu cheguei a falar com ela, veio conversar comigo, e eu cheguei a falar para ela, por que você está casada com uma pessoa que não está casada com você? Porque ele não estava casado. Mas ela falou, mas eu entendo que Deus me prometeu ele. Então eu falei, você quer realmente investir nessa relação? Então senta com ele, conversa. Reataram, comemoraram 25 anos de casados, estão muito felizes. Como o Fabrício falou, assim, experimentando uma vitória que eles nunca tinham tido, um relacionamento. Então tem como funcionar. Mas isso precisa ser comunicado. Isso. Precisa ser conversado. E você precisa realmente ter do outro a aliança, a certeza de que vai correr atrás com você. Senão você vai entrar naquele círculo de sofrimento. Você cede, ou ele, tudo faz. Aí a pessoa faz de novo, e você cede, aí a pessoa faz de novo. Não houve um arrependimento aí. Então isso é uma coisa para ser conversada, para ser entendida e para sair da esfera do eu preciso estar casado pelo estar casado. Não, eu vou estar casado, entendo que é um processo de Deus na minha vida, mas para ser feliz, para funcionar, para dar certo. Não pela obrigação, mas pelo compromisso de fazer dar certo. E a gente sabe, né? A gente torce por isso. Sim. Muito bom quando dá certo. E a gente tem várias comprovações. Temos vários casos Graças que a Deus. acontecem. E tem casos que não acontecem. E terminam de uma forma bonita também. Por quê? As pessoas conversam, olha, não dá mais. Só que se respeitam. Sim, isso é preciso. Né? Eu até falei, é muito interessante, porque os casais podem se separar, os pais nunca, quem né? Quem tem filhos. E assim, quando você consegue ter uma boa relação com a outra pessoa, até querendo o bem dela, fica até, poxa, é só amizade. Sim. Já é muito, né? A amizade é o que sustenta mesmo. Daqui a pouco, né, a amizade, a parceria que a gente tem. Até falo, né, que o João, meu parceiro de almas, ele tá ali atrás. Meu parceiro de almas, porque isso seu melhor amigo, meu não é? melhor amigo. E vivem isso que você falou, quando o casal separa, mas com a decisão de não estragarem tudo, Preservar os filhos. por amor aos filhos, sabe o que acontece? Vivian estava acompanhando um caso que me deu muita compaixão, porque era uma mãe que dividia com a filha de 10 anos, 11 anos, todas as agruras do casamento com o pai da menina. Então, a menina, com 10 anos, via a mãe sendo maltratada pelo pai, e a mãe não tinha filtro. Contava tudo pra filha, seu pai é assim, fez isso comigo. 11, 12, 13, 14, 16 anos de idade, a menina chegou lá pra conversar com a mãe, o gabinete era pra mãe, e ela chegou acompanhada da filha, de tão companheira que ela era. E Viviane perguntou, o que ela tá fazendo aqui? Mas só que aquela garota já estava vinculada às dores da mãe há muito tempo. A menina estava destruída, arrebentada. Essa é a pior coisa. Porque ela tinha que proteger a mãe de um homem que ela amava, que era o pai dela. E pra ela o pai era bom. Ele não era como o marido, nem poderia ser. Então ela teve que tomar um partido dentro do próprio lar. Isso foi destruidor, Viviane. Estou contando o seu caso, mas eu achei muito forte, muito bom. Na mesma hora, na mesa, falou assim, a partir de agora, ela é outra pessoa, ela vai ser adolescente. Ela vai curtir a vida. Sem brincadeira, Viviane, a menina parece que estava parafusada no chão, triste, deprimida, não querendo sair de casa, tá lá envolvida com os adolescentes, feliz da vida, alegre, sendo adolescente, porque ela foi liberada da briga. Isso. Que não era dela. Olha, é isso. Eu fiz um vídeo sobre isso. Os filhos, eles estão entre os pais. Por mais horrível, o pai é horrível, a mãe, não importa. Isso é um prejuízo para esse filho, né? Para essa filha, é um prejuízo imenso. Porque ele precisa se colocar em algum lugar. Sim. Vai virar a mãe da mãe. Eu falei pra ela, olha, eu tô com muita pena de você. Pra menina. Pra menina. Quando a mãe acabou de contar, ela do lado sentada. Perfeito, o que você tá fazendo? Eu falei, tô com muita pena de você. Porque você não devia estar preocupado se seu pai vai ou não vai voltar pra casa. Você devia estar preocupado com o que você vai fazer no Enem. Qual é a profissão que você vai escolher. Você devia estar preocupado com a sua prova de amanhã. Você não devia estar preocupado com o que está acontecendo no casamento dos seus pais. Sua vida é outra. Mas graças a Deus ela conseguiu. A mãe entendeu. Pediu de perdão. Ela falou, desculpa, eu não tinha visto isso. Proposital, né? Mas isso acontece não, a mãe estava precisa ser. É orgânico. Não é porque a mãe ama, claro. E esse é o benefício, gente, de você viver a vida comunitária. E eu digo comunitária igreja, porque a igreja é composta de várias pessoas que têm um objetivo comum. E quando os vínculos são fortes numa comunidade, alguém está suficientemente perto de você para dizer o seguinte: meu amigo, minha amiga, você está caminhando pro abismo. Isso faz mal para tua filha. Você não está sozinho, você não se isola. Eu não quero que ninguém dê opinião na minha vida. Tudo bem, você vai pro buraco com toda a sua convicção. Não, você assiste ao Pode Ser original
Que já vai ajudar. E voltando para o que você falou, Vivian, quando os pais pactuam, olha, nosso casamento acabou, mas a nossa filha está aqui, e ela não precisa assumir A ou B. Não. Você desonera o filho Maldade. para o filho curtir, o filho não ficar escondendo da mãe que teve uma tarde maravilhosa com o pai. Para o filho não esconder do pai que a mãe tá feliz, porque ela fica com medo de entregar um aliado. Ela fica com medo de entregar uma aliada. E esse não é o lugar dos filhos. Nós convidamos os nossos filhos para a vida. Nós os trazemos à vida. Então a questão é a seguinte, não é tirar peso dos filhos, senão a gente vai criar um monte de gente inútil. Ele tem que saber colaborar com a família. Sim. Mas... Vamos colocar um peso desnecessário. Vocês imaginem uma mulher de 40 e poucos anos que não consegue digerir os problemas conjugais, tendo sérios problemas físicos, colocar isso na conta de uma criança de 11. Ela não tem cérebro. Tem músculo emocional. Ela não tem cérebro, ela não tem problema vida. De adulto, problema de criança. É como você pegar um bebê de... A criança vai carregar isso. É como você insistir em dar para um bebê de 9 meses um churrasco. Ela não tem nem dentição de jeito para comer aquilo. A gente, graças a Deus, tem um espaço como esse para falar para as pessoas. E o nosso tom aqui não é de condenação. Não. A gente fala com paixão, mas é te ajudar. Quer dizer assim, se você estiver nesse lugar, acende a luz de emergência. Você tem que sair daqui. Você tem que buscar ajuda. Porque esse é o tempo de recuperar. Acho que essa é a proposta, inclusive, do podcast, né? Muito, gente. Isso é muito importante. É um alerta, assim, importantíssimo. Porque se você coloca essas crianças nesse lugar, eles vão carregar isso para a vida adulta. Sim. Não é proposital, né? Não. Ou a criança, ou até um adulto que não esteja conseguindo resolver os seus problemas, ou os pais que fazem isso. Porque a gente vê muito. Desabafando com o filho. Gente, não existe desabafar com o filho, por favor. Isso é problema de adulto. Problemas de adultos são resolvidos com adultos. Então, assim, ou com um profissional, né? Ou com alguém que possa ajudar, não você jogar esse problema para cima de uma pessoa que não tem a menor condição para digerir, para resolver. Você vai estar trazendo outros problemas. Que às vezes também é uma coisa, desculpa só, que atrapalha muitos relacionamentos. Você traz as cargas da sua infância, da sua criação para dentro de um relacionamento novo e bota aquilo como lei. E aí você não dá espaço para o outro. Aí você tem muita conversa, né? Porque aí você não dá espaço, eu não consigo me relacionar com ninguém. Vocês devem receber muitas pessoas, assim como eu recebo no consultório também. Não consigo. Começa um relacionamento, não dá certo. Você dá espaço para a pessoa. Isso é muito importante. O papel dela. Verdade. Aí você vai olhar a história daquela pessoa. Sim. São mulheres muito fortes, mulheres autoritárias, que você vai olhando como é que elas tratam os homens. Gente, isso é muito importante. Acontece muito, tá, Vivian? Como vocês tratam os homens e as mulheres na sua vida. Como os seus familiares tratam mulheres e homens nas suas vidas. Verdade. Você consegue trazer tanta riqueza de informação para ver como que você se comporta, e aí você vai ajudando a pessoa a resgatar e dar o espaço da outra. Porque senão você vê com o script, né? É invisível, ela não aguenta, ela vai embora. Assim, eles vão embora, o homem me abandonou. Abandonou, ele não aguentou, ele não tem espaço. Né? Ou a mulher também, que é sufocada, que fica invisível, era invisível. Muito, né? Antigamente as mulheres aceitavam, hoje em dia não mais. Não aceitam mais. Né? Tudo com muito respeito, não é uma competição. Isso é importantíssimo. É um fortalecimento. Né? Precisa ter esse fortalecimento. Que eu acho que é uma questão que você tocou, que também acho que você ia falar nisso, hoje em dia essa questão da expressão da feminilidade está exaurindo a expressão da masculinidade. Hoje em dia as mulheres são fortes, precisam ser, porque são seres humanos, precisam lutar, e vem de um histórico também de muita opressão. Contudo, elas fizeram o caminho inverso. Estão oprimindo o antigo opressor. Repetindo uma história que não estão vivendo. Aquilo que a gente falou, você traz a história da sua infância e bota na sua vida hoje, que não é, você não está vivendo aquilo. Mas você já traz o script pronto, o roteiro só está lá. E você não se dá a oportunidade, não dá espaço, como você falou, de viver uma coisa nova. E as mulheres estão fazendo isso com os homens hoje em dia. Viemos de uma opressão realmente, de situações abusivas realmente, mas trouxemos a história, o script para hoje, que os homens nem fizeram nada, já estão apanhando. Não pode nem abrir a boca, já é opressor, já é machismo. Narcisista. Agora tá na narcisista. E realmente, gente, isso não vai funcionar nunca. Se a gente não se equilibrar, se a gente não começar a construir a nossa história por nós mesmos, não vai funcionar. É competição, mulheres com mulheres, e competição com os homens. Né? A gente sabe que existe a desigualdade, sim. Existe. A mulher ainda se sente em segundo lugar. A mulher não sabe negociar os seus direitos.
Porque nós fomos realmente educadas assim. A gente sabe de onde a gente Sim. tem conquistas muito boas, mas também, às vezes, perdem a mão Muito. dos dois lados, né? Muito. Então, assim, isso a gente precisa prestar muita atenção. Uma outra coisa aqui, eu tô sugerindo os temas, hein, gente, que eu vou ver na minha cabeça. Eu posso dar um conselho? Pode dar 2. Um conselho para mulheres fortes? A gente sabe o que é isso. Somos mulheres fortes, criamos filhas fortes, a gente tem essa responsabilidade, a gente tem essa cobrança e a gente tem esse desejo mesmo porque a gente não quer ver as próximas gerações repetirem aquilo que a gente viu as nossas mães e as nossas avós viverem. Mas eu não acho que a mulher deixe de ser forte, não. Mas se você quer ter um relacionamento bom, então escolhe alguém na sua vida para ser vulnerável com aquela pessoa. Isso. Com aquele ali você pode. Com aquele ali você pode ser fraca, com aquele ali você pode ser vulnerável, com aquele ali você pode dizer, tô precisando de ajuda, desde que realmente também ele venha ombro a ombro com você. Mas não faz dele ali um inimigo, um opositor. Não faz dele um adversário, faz dele um cúmplice, faz dele um amigo, um parceiro mesmo. E com ele, pode abrir a guarda. Com ele, deixa acontecer sim. Com ele diz, não aguento não, vamos juntos. Porque isso é bom. Para os homens também. Não para todas não, mas para uma. Você é minha eleita, minha escolhida, então com você eu posso chorar, pode dizer que não dá. Também vem dessa fortaleza, né? O homem precisa proteger, o homem não pode chorar, engole choro, vem essa história. Também. E aqui, eu vou até abrir mão da minha sugestão, vou entrar nesse assunto. O que é um casamento? É uma entrega muito profunda, de 2 partes. É o se jogar na mão do outro. Tem filtro, na total intimidade. A Bíblia fala, no livro de Gênesis, Jesus depois repete essas palavras, Paulo repete também esse conceito, que os 2 deixam pai e mãe, se unem e tornam-se uma só carne. O verbo para unir, no grego, quando Paulo fala isso em Efésios, o verbo é cola, de cola mesmo, de você botar no papel. Então a união é essa vinculação forte, de tal maneira que os 2 criam uma síntese, uma coisa nova. Eu fico tão influenciado por ela e ela por mim, isso gera em nós uma cumplicidade muito grande. Bom, essa cumplicidade é um mergulho no lado que a Viviane que ninguém conhece, só eu. E é um mergulho no Fabrini que ninguém conhece, só ela. Então a gente vai se desnudando. Qual é a resistência, muitas vezes? Por que muitas pessoas não se permitem o amor? Porque em algum momento ela sofreu, porque ela se entregou, ela mergulhou na mão de uma pessoa, aquela pessoa vandalizou a intimidade dela, ela se sentiu nua na rua. Eu nunca mais passo essa vergonha, eu nunca mais passo por esse sofrimento, eu nunca mais me entrego de corpo e alma. É impressionante a quantidade de homens que não conseguem amar muito profundamente, tão plenamente, porque foram magoados na adolescência. Eles levam aquele medo para a vida adulta e acham que vão ser sempre tratados daquela forma. Então, as pessoas elas não estão vivendo grandes amores porque elas não conseguem achar, é porque elas não se permitem. Sim. Elas não se permitem. Já dizia o Djavan, eu acho, né? A mais sofrer, né? Na música dele, que eu não vou cantar para não estragar o podcast. Mas amar, eu não vou cantar, não vou estragar. Amar no deserto e seus temores. Ou seja, normalmente as pessoas falam do amor como uma coisa que se sofre porque amar é vulnerabilidade, né? Você botar filho no mundo é vulnerabilidade. E se meu filho se engasgar e morrer engasgado, Deus me livre. Mas e se meu filho não passar no vestibular? E se meu filho não quiser trabalhar? É tudo assim, ninguém tem garantia de nada. Tem. Mas a gente aposta no melhor, né? Então, ama mais quem aposta mais. Mas, só para terminar minha fala, uma vez eu aconselhei um casal que estava num fim de casamento, de novela, briga, traição, pacote completo. E a mulher tinha traído o marido, foi uma coisa triste de ver. E aí o marido me procurou numa das conversas dizendo o seguinte: cara, eu amei tanto aquela mulher, eu dei tudo de mim e joguei tudo fora nas mãos dela. Joguei tudo fora, porque ela não me valorizou. E ele estava muito triste, muito abatido, disse: amigo querido, você não jogou nada fora. Você fez isso, em primeiro lugar, por causa do seu compromisso com Deus. Então você tributou a Deus a sua fidelidade a ela. Você tributou a Deus a sua lealdade a ela. Você tributou a Deus a sua masculinidade para cuidar da filha de você. Então Deus não jogou nada fora. Ela desperdiçou um grande marido. Que o casamento acabasse, ela perdeu o interesse, se acabasse de uma forma digna. Olha, eu não aguento mais, eu vou acabar te traindo, eu vou embora antes que isso aconteça. Vou sair dessa história melhor. Mas a coisa foi sórdida. E isso mudou. O rosto dele, gente, mudou na hora. Quando ele entendeu, né? Quando ele entendeu que a vulnerabilidade dele que foi afetada foi colocada aos pés de Deus, aos pés do trono dele. E Deus recebeu aquilo como uma oferta agradável. Então ele não perdeu uma moeda
moedinha da lealdade, da fidelidade. Então, o que eu quero dizer é, se você tem medo de amar e de se entregar para uma pessoa que vale a pena, como o Viviane falou, essa pessoa que caminha metade do caminho, como é que são os três? Tem os mesmos valores, Tem os mesmos valores. Não tem compromisso com o erro, quer mudar. E caminha metade do caminho para te encontrar. Você tá vendo assim, poxa, essa pessoa tá dando todos os indícios de que vai ficar velhinha do meu lado, velhinha do meu lado. Para você ter coragem para amar, para você ter coragem de viver a beleza do amor sem filtro, principalmente você é homem, que é mais difícil pra gente, que o homem é mais imaturo, menos desenvolvido emocionalmente que a mulher, com certeza. Que você entenda o seguinte, eu vou fazer esse primeiro lugar pro meu compromisso com Deus, porque eu tenho que amá-la. Eu tenho que ser o melhor amigo, eu tenho que ser o promotor dela, eu vou fazer de tudo para ela estudar, eu vou fazer de tudo para ela ficar bonita, eu vou fazer de tudo para ela ser promovida, eu vou me orgulhar das vitórias dela. E se der errado, você fez isso a Deus em primeiro lugar. E não fica apostando que vai dar errado, não. E se der certo? Mas a questão é assim, e se der certo? Costuma dar certo. Se você faz com os propósitos certos, costuma dar certo. Né? A gente costuma alcançar as coisas que almeja na vida. Se você bota o teu cérebro pro erro, pro problema, o cérebro busca coerência. Você vai catar todo tipo de caminho para levar o negócio à falência. Seu cérebro vai te dizer, quando você estiver sendo muito feliz e você programou teu cérebro para infelicidade, o que vai acontecer? Quando você encontrar uma grande pessoa, ele vai dizer, tem uma coisa errada aí, você não pode ser feliz. Aí você vai, ela tem a orelha grande, eu não gostei dos dentes dela, o pé dele é esquisito, a mãe dele não gostei. Você vai encontrar todos os motivos para sair daquilo que você entendeu que você não merece ser feliz. Agora, se você diz, cara, se der certo, teu cérebro vai começar a te fazer ver aquilo. E olha, esse é o caminho, aquilo vai atrapalhar. Então, você tem que pensar de uma outra forma. Pensar que vocês vão ser muito felizes. Pensar padrões. Quebrar os padrões. Quebrar, exato, né? Eu li uma reportagem outro dia sobre isso, essa questão de você dar ordens ao seu cérebro, que você fala, falando por que as pessoas vivem tão estressadas, tão na correria e tal. E aí a psicóloga vai dizendo, ressignifica ou reformula suas palavras. Para de falar, eu tô no corre-corre, eu tô com o dia atolado, eu não parei hoje. E muda pro seguinte, eu estou tendo um dia muito produtivo. Hoje eu fiz bastante coisa, fiz coisas muito boas. Preciso descansar. Pra você, pro seu cérebro parar de dizer, você tô correndo, para, você não está produzindo. E desestressa realmente, né? Então tem isso. Aí se não der certo, mas e se der certo? Começa a falar, e se der muito certo, se a gente for muito feliz? Linguagem constrói a realidade. Antes da caneca existir, a caneca do pode ser, linda, ela existiu na mente da Vivian, na mente do João. Então, a linguagem, eu quero uma caneca assim, eu quero da coral, eu quero ter com essa letra. Antes da materialidade, ela existiu na idealização. As palavras geram a realidade concreta em tudo. Então, essa coisa de você escolher muito bem o que diz pro cônjuge e o que diz em conversa com o cônjuge. E sobre o cônjuge. Vai determinar o caminho que você vai acordar. É impressionante. Por exemplo, eu tive uma experiência, não foi muito bem, e eu digo, cara, eu fracassei. O sentimento de fracasso é, nem tenta de novo. Agora você fez, não deu certo, você diz assim, um aprendizado. Amanhã você toma banho, peitei o cabelo, bota uma roupa e vai fazer de novo. É a mesma experiência, só que com palavras diferentes, uma te enterra, a outra te bota pra voar de novo. Isso é muito poderoso. Isso é muito. E o casamento é a mesma coisa, amor, vai dar certo. Vamos reformar a casa? É muito caro, então reforma o quarto. Vai ficar lindo esse quarto reformado. Vamos fazer uma coisa, não tem como pagar pintor, pinta você, dá o seu jeito. Porque essas coisas, essas palavras, esses comandos que geram felicidade vão, de fato, ajudar muito você a encontrar o caminho bom pro casamento, né? Tô pregando já, tá? Tô pregando pra você. Mas é muito apaixonante esse assunto. Muito bom. E sobre namoro, o que a gente pode conversar, né? Sobre esses jovens, né? Como que eles estão conduzindo isso. Que o casamento começa no namoro, né? Exatamente. E uma coisa que eu acho que a gente precisa ter em mente, não é o ponto final. Porque quando a gente é novo, a gente acha que a vida vai acabar, tem uma pressa louca, né? Conforme a gente vai amadurecendo, a gente vai entendendo mais os processos e vai se dando mais permissão para viver mais e tomar algumas decisões e desistir de algumas decisões. Vocês trabalham com o Enem e existe aquela responsabilidade. O que eu vou fazer? Vou escolher uma profissão pro resto da vida? Não necessariamente, né? Você vai escolher. Então, acho assim, a gente tem que começar um relacionamento, vou voltar àqueles critérios, essa pessoa tem os mesmos valores que eu, essa pessoa quer mudar e essa pessoa quer caminhar metade do caminho comigo. O que eu quero dizer com isso? Essa pessoa está afim de me ver progredir também, quer fazer alguns sacrifícios para o meu progresso, como eu vou fazer alguns sacrifício para o progresso dela, que a pessoa pode dizer, eu não tenho compromisso com ele, mas eu quero acertar para mim. Não, quer construir junto, quer acertar para mim também, quer às vezes ficar um pouquinho atrás e deixar eu brilhar, do mesmo jeito que eu vou às vezes retroceder para essa pessoa brilhar. Então esses são critérios fundamentais. Agora, uma coisa muito importante para adolescente, tem uma amizade verdadeira? Porque quando você começa um relacionamento na adolescência, a gente passa por para a longevidade, a gente passa por inúmeras fases. E a gente precisa nessas fases ter amizade e respeito. Porque a tendência é que a imaturidade
maturidade traga muito desrespeito. Porque a gente acaba ofendendo, acaba fazendo. Então, tem uma amizade que vai sustentar isso, porque um amigo não ofende, um amigo não desrespeita. Então, além de um sentimento de uma atração, tem uma amizade. Agora, começa, vê lá se vai dar certo. Eu tenho que casar com essa pessoa? Não necessariamente. Às vezes você está realmente construindo uma grande amizade. Vai ser alguém que vai ser seu amigo pro resto da vida. Verdade. Mas que não vai ser seu parceiro. E você está aprendendo para um dia ter um parceiro. Pode ser que dure pro resto da vida, pode ser ótimo, maravilhoso. Mas é se você se permitir esse espaço de tentativa, como se você se permite no Enem também, né? Eu vou para uma profissão, passei para faculdade, era o meu sonho, e de repente eu olhei e falei, gente, mas não é isso, né? Ou mesmo se você se forma, de repente na pós-graduação, no mestrado, você descobre um outro caminho. Então, trabalha nesse sentido. Quero construir, sim, quero, mas não tem a obrigação de ser isso pro resto da vida, né? Namoro, casamento é outra coisa, eu falo de namoro. Eu diria que a questão do respeito é fundamental, que se respeite o namorado, a namorada, a família, as regras da família da namorada, as regras da família do namorado, respeitar o que os pais da menina dizem, o que os pais do menino dizem, isso é muito importante nessa fase. E diria também para que, se a gente está falando aqui de adolescentes, jovens que estão nessa fase aqui, vocês acompanham muito, que namoro seja uma coisa leve, seja uma coisa alegre, porque nós fomos líderes de adolescentes há muitos anos atrás e a gente via alguns namoros nos grupos que eram ótimos, eram felizes, eles se integravam com os amigos, mas tinha uns 3, 4 casais que pareciam casados há 52 anos e não estavam bem. Se isolavam. Chegavam nos eventos, eles se isolavam e estavam discutindo, brigando, e uma coisa pesada, ruim. E eu falava disso, e um desses acabou casando, um casal desses acabou casando. E o casamento continuou no mesmo vibe. Então, a adolescência é marcada por alegria. A adolescência é marcada por muita gargalhada. Ter certeza, o estoque de gargalhada vai diminuindo com o tempo. Mas é muito gostoso. É bom demais. Rir de sentir dor na barriga, né? Eu não me lembro qual foi a vez que eu ri de doer a barriga. Porque a vida vai ficando séria, a gente vai lidando com muito problema. Não que a gente não se divirta também. Mas a adolescência é maravilhosa. Então, para que dificultar a vida, tão antecipar as dificuldades da vida? Então, para mim, um relacionamento tem que ser uma curtição, uma alegria. Celebrar e deixar o outro ter amigo e trazer amigos para o relacionamento. Porque adolescente é muito grupal. Então, eu diria o respeito e a alegria. Comum característica da adolescência. E deixar o peso da vida com o tempo chegar. E não é trazer pro agora aquele relacionamento de não vá com essa roupa, não faça aquilo, porque eu sou seu dono, sou sua dona. Isso é o caos. É um problema sério. E rouba a alegria uma fase tão boa, tão maravilhosa. Nem casamento isso funciona. Pelo amor de Deus, mas ainda mais no... Ainda mais no namoro. Menina, né? Tem que curtir. Tem que rir, tem que brincar, tem que ser muito bom. Desde essa época, né? Os amigos são muito importantes. Muito. Principalmente nessa época, os adultos também, é muito importante ter amigos, né? Sim, tem relacionamentos que o cara cancela todas as amizades da menina, ou a menina cancela todos os amigos do menino, e é só comigo. Essa possessividade, isso oprime o outro, né? E às vezes o outro lado é uma pessoa passiva, não responde muito, aceita aquilo, vai entristecendo. Vai evitar isso, tá, gente? Sai daí. Isso não é legal, não. É pra ser bom. É isso. Relacionamento, desde o namoro até o casamento, é pra ser bom, pra ser feliz. João, não sei por que ele não tá aqui. Ele não tá aqui. A gente sempre conversa sobre isso, porque desde a nossa época de namoro, a gente se divertia muito. A gente se divertia muito. E às vezes a gente vê exatamente jovens com um namoro tão pesado, sabe? É um sofrimento, umas preocupações, né, que não cabem. Não cabem. Não é bom nem perder de casamento, quanto mais de namoro. Não tem condição. Né? Não tem condição. Tem alguma coisa que vocês queiram deixar para as pessoas, que esteja no coração de vocês? São tantas histórias, né? São muitas coisas. Eles vão voltar, tá, gente? Eles vão voltar. Que bom! Aproveitar, pedir para que vocês curtissem, assinassem o canal, acompanhassem, compartilhassem, porque todas as pessoas, né, estão vendo a preciosidade que estou tendo aqui, são pessoas, assim, com um potencial imenso. Então, quero muito pedir para que vocês contribuam dessa forma, compartilhando, assinando o canal e nos acompanhando. Pode fazer comentário também, né? Podem fazer comentários, perguntas, porque isso ajuda a gente também, porque eles vão voltar de novo. Obrigada. Adoramos. Então, já vamos ficar aqui. E eu vou colocar também aqui embaixo as redes sociais. Visitem a Igreja Plena de Caraí. Aqui também tem rede social também. Também tem rede social. Vai estar tudo aqui, porque eu sempre coloco, né? Sempre coloco aqui na descrição, tá? Que vocês acompanhem também o trabalho deles, que é muito bonito. Eu tenho uma mensagem para dar. Existe no Novo Testamento um sermão
uma pregação de Jesus que é a síntese de tudo que ele ensinou e é uma síntese de todo o ensinamento do Antigo Testamento. É o Sermão do Monte. Começa no capítulo 5 do livro de Mateus, vai pelo 5, pelo capítulo 6 e 7. E como é que ele começa esse sermão? Bem-aventurados. A expressão bem-aventurado no grego significa feliz, ou bem-aventurados, felizes. Ele diz, bem-aventurado o humilde de espírito, bem-aventurado o que é perseguido, bem-aventurado. Ou seja, Jesus começa o sermão e toda a palavra de Jesus visa ajudar pessoas, ele pensa no tema tão importante para o ser humano que é a felicidade. A questão é, você quer ser feliz? Seja assim. Quer ser feliz? Seja assim. Então a gente percebe que no sermão mais importante de Jesus, o primeiro tópico ele aborda é a felicidade das pessoas. Falando de relacionamento, a melhor maneira de você ter um bom relacionamento com o seu cônjuge é você se entregando cada vez mais à sabedoria de Jesus. Porque ele vai te ensinar a ser uma pessoa incrível. Ele vai te tornar uma pessoa espetacular. E você vai ser essa pessoa e vai ser tudo isso para alguém. E se o outro fizer a mesma coisa, felicidade. Felicidade é diferente de alegria. Eu posso ficar alegre com um prato super apresentável, com fome. Fiquei alegre só de ver esse prato. Fiquei alegre com a viagem que eu vou fazer. Felicidade é um estado de espírito. Independe um pouco das circunstâncias. Eu puxo o extrato e digo, olha, essa conta foi alta, isso aqui não foi barato, mas o meu saldo é positivo. Eu estou feliz, eu tenho contentamento. A minha vida é uma bênção, eu tenho shalom. Tem coisa para acertar aqui e ali, mas eu sou feliz. Essa felicidade está disponível a todo mundo. Todo casamento, todo relacionamento. Eu acrescentaria, essa felicidade depende também da sua felicidade primária no seguinte sentido. O relacionamento a dois precisa de que o um esteja completo, esteja bem. Para você ser o melhor que você pode ser para o outro, primeiro você precisa ser o melhor que você pode ser para você. Para você ser a melhor companhia, ou ter a melhor companhia, primeiro você precisa ser a sua melhor companhia. E isso foi o que o Fabinho falou, passa pela Bíblia, porque a gente entende nesses anos todos que a Bíblia é o nosso manual. E vivendo isso, a gente vê que a Bíblia nos livra de muita coisa ruim, nos coloca num lugar de muita felicidade. Passa por você se conhecer, passa por você, e a gente não exclui isso, procurar profissionais de área de saúde, principalmente saúde mental, que possam te ajudar a rever e se curar de traumas, ou de crenças, ou de modus operandi de familiares, tudo que estão te fazendo ficar longe. Então, uma autoestima bem equilibrada ajuda muito você a amar o próximo da mesma maneira que você precisa se amar. Ter esse equilíbrio importantíssimo que vão para a Bíblia. Está na Bíblia. Foi isso que Jesus falou. Então, importante. Você tem que se conhecer, você tem que se amar equilibradamente. E aí você vai conseguir também tratar o outro da mesma forma que você se trata. E aí, assim, a felicidade também passa por isso aí. E eu acredito nisso. Até para não cobrar do outro, né? Aquilo que a gente não teve. Né? Isso é muito importante. Isso é um ponto muito importante também. Olha, eu agradeço demais. Maravilhoso. Muito obrigada mesmo. Obrigado. Maravilhoso. Pastor, você quer fazer uma oração? Claro. Para abençoar as Sim. pessoas, para a gente poder Claro. deixar. Desejar a você, Vivian, todo sucesso, tá? Que esse podcast alcance milhões e milhões de pessoas e que as pessoas digam como é bom assistir isso aqui. Como é bom. Amém. E que você seja muito feliz. Amém. Vocês, né? Amém. Você e João. E Amém. Fátima também, que tá aqui com a gente. Fátima também. Fátima vai fazer aqui. Ótimo. Fatinha, desde o início. Vou orar então. Querido Deus, nós te agradecemos por essa grande oportunidade que Obrigada, tivemos de falar de coisas tão importantes, tão preciosas para ti. A Bíblia começa falando de casamento, de relacionamento, e a Bíblia termina no livro de Apocalipse com outro casamento, de Cristo com a igreja. Então esse é um assunto que é muito importante para o Senhor. Nós falamos aqui de relacionamentos e pedimos ao Senhor que ajude a quem estiver em alguma dificuldade a ter esperança, Amém. que o Senhor conforte e que o Senhor confirme quem estiver indo no caminho certo. Que o Senhor estimule. Eu te peço em nome de Jesus por filhos, por pais, por todos que estão envolvidos nesse núcleo familiar, que eles todos entendam a importância de se aprimorarem, de se colocarem sempre à disposição do outro para poderem evoluir e que isso traga saúde para todos. Amém. Que o Senhor abençoe esse podcast para que muitas pessoas ouçam. Amém. Falando aqui com o coração aberto, com a mente aberta. Amém. E que o Senhor possa trazer muita cura, muita vida através da Vivian, Amém. através desse programa, através dessa iniciativa. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Amém. Amém. Vocês também. A gente que agradece. Nossa, Privilégio estar aqui. Obrigado.